Volume 10. Capítulo 4. Irmão mais velho e irmã mais nova. Era manhã do terceiro dia após o anúncio do exame complementar. A votação seria realizada no sábado, depois de amanhã. Muito em breve, um de nossos amigos seria expulso da escola. Quando abri a porta da frente do meu quarto, senti o ar frio passar por mim. Saí para o corredor e desci até o saguão do primeiro andar. Enquanto descia, percebi que Sudou também descia pelas escadas. Usando as escadas, hein? Sim. Eu estava pensando em me exercitar um pouco, mesmo que não seja muito, respondeu ele. Sudou provavelmente estava tentando viver sua vida de estudante ao máximo agora, entre suas atividades no clube e seus estudos. E assim, nós dois fomos juntos para a escola, lado a lado. Posso ser burro e ter pavio curto, mas tenho feito muitos progressos. É por isso que definitivamente não quero ser expulso, disse Sudou. Ele parecia estar monologando, em vez de conversar comigo. Você acharia errado se eu dissesse que não me importaria se as pessoas se ressentissem de mim, desde que eu ficasse aqui nesta escola? Não, acho que essa é a abordagem certa, honestamente. Acho que são as pessoas com um forte desejo de ficar que vão passar por este teste. Sim. Quando chegamos à escola e entramos na sala de aula, senti algo estranho. Sudou, por outro lado, foi até seu assento sem perceber nada. A atmosfera havia mudado e, francamente, eu não estava tão ciente assim antes. No momento em que coloquei os pés na classe C, senti que algo estava diferente do outro dia. Tudo parecia normal, à primeira vista. Parecia um dia típico. Sim. Os alunos conversavam normalmente e eu podia ouvir conversas amigáveis. Mas era exatamente isso que parecia tão sem sentido. Ainda ontem, todos estavam com a guarda levantada. Todos os nossos colegas deveriam estar se controlando. E, no entanto, apesar disso, havia esse senso bizarro de unidade. Bom dia, Ayano Koujikun, disse Hirata, me chamando. Dia. Depois de dar a ele essa breve resposta, examinei o Hirata. E aí? Ele perguntou. Eu me perguntei se ele realmente não havia notado nada, ou se estava apenas fingindo. Hirata olhou nos meus olhos com a mesma expressão de sempre. Ah, não é nada, respondi. Realmente? Bem, tudo bem, então. Espero que hoje corra bem, respondeu. Depois que o Hirata e eu terminamos de nos cumprimentar, ele foi até as garotas que estavam chamando ele. No entanto, a sensação de que algo estava fora do lugar começou a desaparecer com o passar do tempo e com o aumento do número de alunos na sala. A conclusão a que cheguei foi que um grande grupo de pessoas provavelmente se formou para passar neste exame. Além disso, eles estavam começando a chegar a um consenso não sobre quem proteger, mas sobre quem expulsar. Havia 11 alunos na sala de aula. Mesmo se eu colocar o Hirata de lado, sobrariam 10 pessoas. E se todas essas 10 pessoas conspirassem para usar seus votos de crítica juntas em alguém, seu alvo estaria em sério perigo. Avistei Ikki Yamauchi entre os caras daquele grupo. Havia também algumas garotas no grupo que tinham pouca ou nenhuma conexão com qualquer um deles. Era possível que todos aqui estivessem conspirando juntos. O que me pareceu estranho foi que algumas das garotas do grupo pertenciam ao círculo de Kei. Quem não havia relatado nada sobre isso para mim? Dia. Não muito tempo depois, Horikita chegou à escola. Embora seu comportamento fosse o mesmo de sempre, ela deu uma olhada ao redor da sala. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Você sente isso também, hein? Perguntei. Sim. Algo parece um pouco estranho. Se você está preocupado com isso, por que não vai falar com as pessoas em questão? Eu vou passar. Afinal, é melhor deixar as coisas quietas. No mínimo, isso justificava proceder com cautela. Enviei uma mensagem para Keizei, que havia chegado à escola mais cedo naquela manhã. Aconteceu alguma coisa em comum. Keizei, eu não sei. Mas sinto que há algo diferente no ar hoje, por algum motivo.
Embora incerto, ele parecia ter percebido algo incomum. Mandei uma mensagem para ele dizendo exatamente o que pensava. Algumas pessoas podem ter formado um grande grupo. Nossos colegas parecem estranhamente calmos. Depois de receber minha mensagem, ele olhou ao redor da sala e depois para mim. Sim, você parece estar certo sobre isso, ele respondeu. A nuvem negra que pairava sobre a classe no outro dia se foi totalmente. Bom trabalho notando isso. Não tenho muitos amigos, então estou alerta para as mudanças ao meu redor. Se um grupo de 10 pessoas ou mais se formou, é possível que tenham conversado sobre quem vão expulsar, certo? Quem quer que eles persigam vai ter problemas, com certeza. Tenho que me perguntar quem está neste grupo. Vamos ficar bem. Eu podia sentir a ansiedade de Casey através de sua mensagem. À medida que o número do grupo aumentava, os alunos que não eram tão próximos de seus membros naturalmente começavam a querer entrar. Dirigir as ações de tal grupo não seria tão fácil. De qualquer forma, como mais alunos estavam aparecendo na classe, decidi parar de enviar mensagens de texto. Eu poderia continuar essa conversa durante o almoço ou depois da aula. Na hora do almoço me encontrei conversando com o grupo Aenokouji. Bem, eu digo conversando, mas, na verdade, estávamos discutindo o exame complementar. Naturalmente, o primeiro assunto que surgiu foi a mudança no ar da classe naquela manhã. Já que Casey foi quem veio para a aula mais cedo hoje, ele começou a dizer ao resto de nós que havia sinais de que um grande grupo havia se formado. Entendo. Sim, você pode estar certo sobre isso. Definitivamente parecia que as pessoas estavam muito mais animadas do que ontem, disse Haruka. Mas ainda é apenas especulação, neste momento, certo? Perguntou Airi. Sim. Não há provas de que um grande grupo tenha se formado e, mesmo que tenham, não parece que tenham necessariamente reduzido seu alvo a apenas uma pessoa, disse Casey. No final, isso foi tudo que pudemos deduzir com base no que vimos esta manhã. Então, devemos ter um de nós fazendo algumas pesquisas, por enquanto. Eu não tenho tanta certeza. Se acabarmos escolhendo a pessoa errada para o trabalho, o líder do grupo pode descobrir que alguém está bisbilhotando. E se isso acontecer, há uma chance de alguém do nosso grupo acabar sendo o alvo. Isso por si só era algo que Casey queria evitar. Provavelmente é uma razão pela qual não fomos convidados a participar. Se alguém formasse um grupo grande, não haveria problema em pedir a qualquer pessoa para participar, exceto a pessoa que visava especificamente. O desenvolvimento ideal seria ter 39 alunos encurralando o alvo a ser expulso. No entanto, isso não era provável que se tornasse realidade. E se um de nós estiver perto de quem quer que eles estejam mirando, ou algo assim? Adivinhou Haruka, silenciosamente examinando o grupo com os olhos. Ou e se um de nós for o alvo? Pare com isso, Haruka-chan, disse Airi. Ela parecia estar ficando um pouco ansiosa demais, mas honestamente, isso não era exatamente motivo de riso. As pessoas provavelmente começaram a tentar formar um grupo logo no primeiro dia. A partir daí, eles têm trabalhado para expandir esse grupo com pessoas em quem podem confiar. Os sinais só ficaram mais evidentes agora, no terceiro dia, disse Casey. Ele provavelmente estava certo. O aparente crescimento do grupo foi demais para um único dia de trabalho. Eu estava supondo que eles agiram no mesmo dia em que o exame suplementar foi anunciado. Se eles ainda estão planejando trazer mais pessoas para o grupo deles, eles podem entrar em contato com um de nós ainda hoje. Mas o que faremos se eles falarem em atacar um de nós? Quero dizer, e se eles ameaçarem expulsar um de nós se não cooperarmos com eles? E então? Disse Akito, involuntariamente fazendo uma pergunta significativa e desafiadora. Não é óbvio. Já decidimos que vamos priorizar nosso próprio grupo, certo? Disse Haruka. Mas e se você acabar sendo o alvo como resultado, Haruka? Ele perguntou em troca. Isso é. Mas eu não acho que quero ficar na escola o suficiente para me fazer trair meus amigos. Se eles dissessem algo assim,
Eu provavelmente iria reclamar na escola, respondeu Haruka, recuando um pouco, embora ainda conseguisse responder à pergunta de Akito. Eu penso igual. Eu nunca iria querer trair meus amigos, disse Airi, balançando a cabeça com força, apesar de sua ansiedade. E você, Keizei? Perguntou Akito. Após um breve silêncio, Keizei deu seus pensamentos honestos sobre o assunto. Fundamentalmente falando, compartilho a opinião da Haruka e da Airi. Mas as coisas nunca são tão simples. Se você realmente acabar sendo alvo neste exame, provavelmente não há saída. Dizer coisas como estou bem em ser expulso em troca de defender meus amigos pode soar bonito, mas ainda assim vai ser muito doloroso. Isso é. O que você acha, Kyopon? Perguntou Haruka. Os olhos de todos caíram sobre mim. Eu deveria tentar guiar seus pensamentos até certo ponto para trazê-los de acordo. Sou contra a abordagem da Haruka, eu disse. Espere, isso significa que você trairia seus amigos e se juntaria ao grande grupo. Ela retrucou. Não, cooperar com o grupo para tentar expulsar um de seus amigos está completamente fora de questão. No entanto, acho melhor fingir que está junto aparentemente. Não acho que não cooperar ou falar abertamente seria uma boa ideia, eu disse a ela. Você tinha que ter certeza de não deixar suas emoções levarem a melhor sobre você. Ao fazer parecer que estamos cooperando com eles, podemos descobrir quantos votos de crítica eles têm e quem planejam convidar para o grupo. Precisamos desse tipo de informação. Estou errado? Não, você certamente tem razão, respondeu Haruka. Ela ficou muito irritada, mas agora começou a se acalmar. Se você se irritasse e afastasse as pessoas quando elas tentassem falar com você, perderia a chance de obter qualquer informação delas. Nesse ponto, você nem saberia quem eles estavam mirando. Mesmo se você fingir ser um deles, já que o voto é anônimo, eles não poderão saber exatamente em quem alguém realmente usou seus votos de crítica, acrescentei. Em outras palavras, poderíamos obscurecer o que realmente estava acontecendo. Sim, acho que provavelmente seria do interesse do nosso grupo fazer as coisas dessa maneira, disse Haruka. Eu balancei a cabeça. Além disso, se o grupo deles estiver se expandindo discretamente desde o primeiro dia e tiver um bom número de pessoas no terceiro dia, é possível que o líder que os reuniu seja bastante inteligente. Eles têm tomado ações ousadas, mas também tomando cuidado onde pisam. Mais importante, eles não deixaram escapar nada que pudesse identificar a pessoa que será o alvo da expulsão. E parece que tanto o Hirata quanto a Horikita não notaram a existência desse grande grupo, acrescentei. A Horikita pode ter tido algumas suspeitas, mas o Hirata parecia não ter notado nada. Não teria sido estranho se a notícia da existência do grupo tivesse se espalhado, mas eles mantiveram as coisas em segredo, mesmo em um momento tão crítico. Suponho que a razão pela qual o Hirata realmente não se juntou a um grupo em particular é porque ele assume uma postura muito neutra com todos. Se eles simplesmente se aproximassem dele sem pensar e pedissem que ele se juntasse ao grupo, então ele poderia não apenas recusar, mas tentar separar o grupo deles, eu raciocinei. Então você está dizendo que a pessoa que começou este grupo pensou em tudo isso, hein? Você é incrível, Kiyotaka-kun. É incrível que você tenha descoberto tanto. Disse Airi, batendo palmas alegremente, me parabenizando. Você certamente está certo sobre isso. Não fui eu quem notou a normalidade esta manhã. Foi Kiyotaka, disse Keizei. Eu já te disse, não disse? Quando você está sozinho por muito tempo, não pode deixar de perceber detalhes estranhos sem querer. Além disso, não é como se a existência desse grupo fosse oficial. Ainda estamos falando em hipóteses. Estávamos apenas conversando sobre teorias agora. Não havia nenhuma prova de que isso fosse realmente real. Acho que provavelmente é melhor ficarmos em guarda, no entanto. Tudo que temos falado tem sido tão sombrio e deprimente, caramba! Não podemos falar sobre algo um pouco mais leve? Disse Akito com um suspiro, enquanto mexia em seu telefone. Todos balançaram a cabeça. Não é como se pudéssemos falar sobre qualquer outra coisa agora.
É difícil apenas sentar e nos divertir quando somos confrontados com o fato de que um de nossos colegas vai nos deixar, em breve. Não importa o quanto continuássemos a planejar juntos como um grupo, nossas ansiedades continuariam queimando no fundo de nossas mentes. Ainda assim, quando penso nisso, eu fico muito preocupada, disse Airi. Vamos lá, você ainda está falando sobre isso, Airi? Com certeza você vai ficar bem, disse a Haruka, dando tapinhas leves na cabeça de Airi, dizendo para ela não se estressar. Mas, no mínimo, suspeito que seja eu que as meninas da nossa classe odeiam, disse Haruka. Sim, você provavelmente está certa, disse Akito, concordando com a cabeça. A Haruka lançou-lhe um olhar intenso. O quê? Você mesma disse, não foi? Ele retrucou de volta. Tudo bem se eu disser, mas você realmente acha que eu gostaria de ouvir isso de outra pessoa? Ela reclamou. Eu acho que não. Diante daquele argumento incontestável, Akito apenas cedeu. Vendo isso, a autoconfiança de Airi pareceu encolher ainda mais. Você é uma gracinha, Haruka-chan. E você tem um bom senso de humor, é inteligente, e... Não, espere. Vamos, pelo menos, você não deveria estar dizendo essa primeira parte para mim, disse Haruka, soando irritada, mas ainda tentando consolar Airi de qualquer maneira. Provavelmente não há necessidade de vocês, garotas, se preocuparem. Acho que tem muito mais alvos entre os garotos, disse Keizei, tentando tranquilizar as duas. Sim, os caras são os que estão com sérios problemas agora. Então não adianta ficar super assustada com isso, disse Akito. Sim, suponho que você esteja certo. Comparados com as garotas, os garotos são definitivamente. Ei, espere um segundo, não é o Hirata-kun, disse Haruka, soando um tanto insegura. O resto de nós seguiu sua linha de visão. Ali, de fato, havia uma figura solitária caminhando apaticamente. Era o Hirata. Ele normalmente ficava ereto e alto, e sempre tinha um sorriso no rosto. Mas olhando para ele agora, você não poderia chamá-lo de alegre por qualquer extensão da imaginação. Eu me pergunto se ele realmente está preocupado com este teste, afinal. Parece que sim. Ele quase parece uma pessoa diferente. Os dois observaram o Hirata se afastar, parecendo preocupados com ele. Uau, mesmo que ele não precise se preocupar em ser expulso. Esse cara está carregando muito em seus ombros. Alguém será expulso, no entanto. Isso é inevitável. Eles olharam para o Hirata com pena em seus olhos. Enquanto ouvia a conversa, recebi uma mensagem. Uma que eu não podia ignorar, aparentemente. Desculpe, eu tenho que encontrar alguém e eu anunciei. Quem você vai encontrar? Perguntou a Haruka com interesse, olhando para mim com olhos carregados de curiosidade. Airi olhou para mim também, embora seus olhos mostrassem ansiedade. Horikita. Provavelmente é sobre o teste. Ah, ok, respondeu Haruka, perdendo todo o interesse, como se tivesse percebido algo ao ouvir minha resposta. Ela provavelmente estava se lembrando do incidente com Horikita e Ryu em outro dia. Me despedi do grupo e saí do café. Nosso local de reunião era uma área de descanso, ao longo de um caminho que parecia uma escolha estranha para uma pausa para o almoço. Tirando a primavera e o outono, ninguém realmente gostava de vir até aqui nesta época do ano. Desculpe pelo problema, chamando você para um encontro assim. Não é grande coisa. Sou eu que sinto muito por ter que fazer você esperar no frio. Eu não me importo. Eu estava me encontrando com um Horikita, mas não com a irmã mais nova, Suzune. Eu estava me encontrando com o irmão mais velho, Manabu. Olá. Tachibana inclinou a cabeça para mim, gentilmente. Eles não estavam mais no conselho estudantil, mas Tachibana continuou acompanhando Horikita, esperando ao seu lado. Nem é preciso dizer que o que eles tinham parecia ir além de uma simples relação hierárquica entre chefe e subordinada. No passado, Tachibana tinha sido um pouco dura comigo, mas ela parecia um tanto moderada hoje.
Eu me perguntei se era porque ela ainda estava se recuperando de quase ter sido expulsa depois de ser pega na armadilha de Nagumo. Parece que um novo exame especial suplementar começou, disse Horikita. As notícias correm rápido, pelo que vejo. Bem, o teste terminará em breve. Alguns alunos do primeiro ano já abordaram os terceiros para falar sobre isso. Mas duvido que haja alguém na nossa turma que possa ajudar de forma concreta. Então, não há veteranos que emprestariam pontos privados? Seria difícil, imagino. Exames especiais são realizados a cada ano, mas, de modo geral, os formatos são alternados a cada 3 anos ou mais. Isso é feito para evitar que os alunos matriculados vazem informações sobre os testes, disse Horikita. Isso era exatamente o que eu tinha imaginado. Eu supus que era uma conclusão óbvia, no entanto. O número de pontos privados que possuímos determinará a derrota ou a vitória nas provas especiais que os terceironistas enfrentaram. Não podemos dar pontos aos nossos juniores, disse Horikita. Entendo. Eu estava apostando que era por isso que Tachibana não parecia tão bem agora. Sua classe teve que pagar 20 milhões de pontos por causa de seu erro. Se esses pontos eram basicamente os fundos de guerra necessários para passar nos exames especiais, era ainda mais compreensível porque ela parecia decepcionada. Desculpe. Se eu tivesse me comportado melhor, eu... Compelida por seus sentimentos de remorso, Tachibana curvou-se profundamente em direção ao Horikita. Não há necessidade disso. Horikita a repreendeu. Eu me pergunto quantas vezes ela se desculpou com ele. Ok. Alguma notícia de sua irmã? Perguntei. Suzune não virá até mim e ele respondeu. Este exame especial não é como nada que já fizemos antes. A Horikita precisa de alguém que possa aconselhá-la. Ela estava lutando agora, e foi por isso que ela fez contato com Ryuen. No final, porém, ela foi impedida. Nesse caso, você não pode cumprir esse papel? Perguntou Horikita. Essa é uma pergunta impossível. Sua irmã e eu somos apenas tipos diferentes de pessoas. Você está dizendo que ela e eu somos do mesmo tipo? No mínimo, muito mais parecidos do que eu. Houve um breve silêncio. Ela provavelmente será obrigada a fazer algumas escolhas difíceis sobre como travar essa batalha. Você é o único que pode guiá-la, eu disse ao Horikita. Mesmo que isso seja verdade, isso é algo que ela terá que decidir por si mesma. Isso certamente era verdade. Ele não iria obrigá-la a tomar uma decisão. No final das contas, coube a Horikita Suzune escolher seu próprio caminho. Ok, então, por que você me chamou aqui? Perguntei. Eu duvidava que algum de nós realmente quisesse ter uma longa conversa aqui no frio. Já que o Horikita não gostava muito de falar sobre sua irmã, pensei em mudar de assunto. É sobre o Nagumo. Eu queria perguntar se você notou alguma atividade incomum acontecendo, disse Horikita. Isso é algo que você sentiu que precisávamos especificamente nos encontrar pessoalmente para discutir. Na verdade, fui eu quem pediu, disse Tachibana. Eu descobri por que a reunião foi marcada para este local, embora de uma forma que eu não esperava. É porque eu queria saber o motivo pelo qual você foi reconhecido, disse Tachibana. Eu podia ver os sentimentos de frustração brotando em seus olhos. Talvez Horikita Manabu tenha aproveitado esta oportunidade para se encontrar porque pensou que isso ajudaria Tachibana a crescer. Fui reconhecido? Eu provavelmente só fui rude com Horikita, no entanto, respondi. Eu sei disso, ela retrucou. Tê-la me dando uma resposta tão clara e imediata, honestamente, doeu um pouco. Mas decidi tentar ampliar meus horizontes. Você pode ter uma habilidade digna de reconhecimento, que eu simplesmente não consigo ver. Então, qual é a sua impressão de Ainokouji agora que você o está vendo de novo? Perguntou Horikita. Sinceramente, não tenho a menor ideia. Eu sei o que você quer dizer, disse Horikita. Que tipo de conversa foi essa? Talvez por causa da atmosfera estranha e descontraída, o Horikita soltou uma pequena risada.
Infelizmente, provavelmente não entenderemos o verdadeiro valor de Enoculgi até depois de nos formarmos, disse ele. Não. Nada vai mudar, mesmo depois que você se formar, respondi. Bem, acho que você está certo sobre isso, disse Tachibana. Realmente? Eles me fizeram encontrá-los aqui no frio para isso? Eu suponho que isso mostrasse o quão ferida Tachibana estava. Nagumo é obcecado por você. Ele provavelmente não quer nada comigo, certo? Dado isso, pode ser uma boa ideia você mesmo envolvê-lo diretamente, eu disse a eles. Isso não era realmente algo que eu deveria exigir de um cara que estava prestes a se formar na classe e independentemente disso, Nagumo definitivamente iria começar uma briga. Na verdade, ele pode já ter feito sua jogada. Nagumo-kun tem estado em contato próximo com a classe B do terceiro ano ultimamente. Acho que ele está dando total apoio a eles, assim como fez no campo de treinamento. Ele pode ter apresentado a eles a ideia de derrubar o irmão da Horikita para a classe B. Tudo por causa de seu objetivo de derrotar o Horikita Manabu. O absurdo nunca para. Eu só quero viver em paz, eu disse. Se vocês, calouros, querem ter alguma paz no futuro, não podemos deixar o problema de Nagumo sem solução, respondeu Horikita. Horikita estava convencido de que algo terrível iria acontecer no próximo ano. Uma vez que a pessoa que o Nagumo estava obcecado em derrotar se foi, ele pode ficar furioso e fazer o que quiser. O Horikita estava sugerindo que estaríamos em apuros se não agissemos agora. Pretendo fazer o que puder, disse a ele. Pelo menos no momento, essa era a resposta que eu tinha para ele. Quando saí do banho naquela noite, vi que tinha várias ligações perdidas de que devia ser algo urgente, considerando que cada ligação tinha cerca de 1 minuto de intervalo. Como eu mal tinha acabado de secar meu cabelo, peguei meu telefone, pensando em ir em frente e ligar de volta para aqui. Mas ela me ligou de novo naquele momento, então eu apenas atendi a ligação dela. Alô? Ah, finalmente consegui. Ela bufou. Você parece realmente perturbada. Bem, claro que estou. Algo realmente terrível está prestes a acontecer, Kiyotaka. Algo terrível? Não sei quem está tramando isso, mas parece que todo mundo vai votar para você sair da escola, disse Kei. Sério? Perguntei. Espere um segundo, você já sabia? Não, esta é a primeira vez que ouço falar disso. Eu só tinha uma vaga compreensão de que alguém provavelmente estava sendo visado para ser um alvo. Eu não sabia até agora que era eu. Por que você está tão calmo sobre isso? Perguntou Kei. Você sabe quantas pessoas vão votar em mim? Perguntei. Não tenho certeza. Mas tenho a sensação de que metade da turma está de acordo com a ideia. Além disso, parece que eles estão ameaçando as pessoas de que também serão alvos se contarem o que está acontecendo, Kiyotaka, disse Kei. Além de armar para alguém ser expulso, eles andavam por aí fazendo ameaças assim, né? Parecia que a maioria da turma havia se alinhado, então. Mesmo se eu recebesse votos de elogios do grupo Enoculgi e outro de Kei, seria apenas uma gota no balde. Você está bem em me dizer isso? Parece que você também pode ser um alvo, eu disse a ela. Claro, isso só aconteceria se eu saísse por aí tagarelando o que ouvi sobre a situação daqui. Eu não sabia quem estava por trás disso, mas eles lidaram bem com as coisas. Embora direcionar uma pessoa específica para expulsão fosse uma estratégia simples, garantir todos esses votos não seria fácil. Qualquer um que proclamasse seu desejo de expulsar um aluno específico corria o risco de ser visto como mau pelos outros. Se um aluno com forte senso de justiça, ou alguém próximo ao alvo, ouvisse sobre isso, havia a possibilidade de que o líder acabasse sendo expulso. As pessoas eram resistentes à ideia de julgar um amigo, mas não eram tão resistentes à ideia de julgar alguém maldoso. Foi exatamente por isso que mesmo pessoas de língua afiada como a Haruka e o Akito não tomaram a iniciativa de nos pedir para eliminar alguém. No máximo, os alunos tentariam apresentar candidatos por meio de discussão em grupo e, então, todos do grupo votariam de acordo uns com os outros.
O líder do grupo que me visava neste caso não tinha medo do risco de ser expulso. Você tem que fazer alguma coisa. Quero dizer, você pode fazer algo sobre isso, não pode? Perguntou Kay. Eu não tenho certeza. Se metade da classe realmente está contra mim, então isso é um desenvolvimento preocupante, eu disse a ela. Mesmo que eu mesmo conseguisse um total de 10 votos de elogio, isso não significava necessariamente que eu estava fora de perigo. As pessoas que conspiravam juntas no grande grupo obviamente usariam seus votos de elogio em seus próprios amigos. Eu estava enfrentando um risco significativo de expulsão. Obrigado por me deixar saber sobre isso. Sim, de nada, mas... Sério, o que você vai fazer? Vou ter que pensar sobre isso, respondi. Olha, você pode parecer perfeito, mas também está falhando em algumas áreas, sabe? Se eu não estivesse por perto, você poderia ter sido expulso sem nem saber o que estava por vir, disse Kay. É por isso que eu tenho você, eu disse a ela. Para tempos como estes. Entendo. Foi precisamente porque eu tinha pessoas talentosas ao meu lado, pessoas com acesso a informações que eu não conseguiria, que pude saber sobre minha expulsão iminente dessa maneira. Vou entrar em contato com você de novo, eu disse a ela. Ok, entendi. Encerrei a ligação. Eu queria falar sobre o dia 8 de março na próxima semana, mas decidi adiar isso por enquanto. Primeiro, eu precisava descobrir por que estava sendo alvo. Tudo bem então, enquanto segurava meu telefone, comecei a pensar lentamente na situação. A questão de quem eu entraria em contato seria uma grande parte de como as coisas iriam avançar. Eu precisava excluir o líder do grupo que me almejava, e qualquer um de seus comparsas, é claro. Ainda assim, com isso dito, falar com alguém completamente inútil também não iria melhorar minha situação. Ok, nesse caso. Peguei o nome de alguém na minha lista de contatos e liguei para ele imediatamente, sem avisar que eu iria ligar. Primeiro, eu precisava terminar algo que precisava ser feito. Alguns momentos depois, a ligação foi conectada. O que é? Perguntou Horikita Manabu, seu tom de voz era o mesmo de sempre. Preciso falar com você sobre o exame especial complementar. É urgente. Espere só um momento. Esperei cerca de 10 segundos. Eu podia ouvir o som de água corrente do outro lado da linha. Eu estava apenas lavando a louça. Não achei que fosse algo sobre o qual você gostaria de falar pelo viva voz. Desculpe pelo incômodo. Pelo que parece, algo aconteceu. Algo não está bem. Acabamos de nos encontrar esta tarde. Ele provavelmente estava adivinhando que algo havia acontecido porque eu não mencionei isso quando conversamos antes. Houve alguma atividade na minha classe. Um grande grupo foi formado e eles escolheram uma pessoa específica que vão expulsar, expliquei. Considerando a natureza do exame, a formação de um grande grupo era inevitável. Quem é o sortudo? Ele perguntou, provavelmente pensando em sua irmã mais nova. Eu. Essa não é uma piada muito engraçada. Não é uma piada. Neste momento, cerca de metade da turma concordou em usar seus votos de crítica contra mim. Realmente. Estou em uma situação muito difícil agora. É por isso que pensei em falar com você sobre isso. Você está dizendo que nem você pode fazer nada sobre este teste? Para ser claro, sim. É exatamente isso. Embora, para ser preciso, eu estivesse falando com ele agora porque estava tentando fazer alguma coisa. O que você quer de mim? Acho que não posso fazer nada para ajudá-lo com este exame, disse Horikita. Há apenas uma coisa que quero que você faça, respondi. Fiz uma proposta ao Horikita Manabu. Se ele aceitasse ou rejeitasse minha oferta, isso afetaria como eu lidaria com esse problema daqui para frente. Entendo. Então é isso. Isso também não deve ser uma coisa ruim para você. Você pode usar este caso como um motivo, eu disse a ele. Isso é certamente verdade. Eu não teria falado com você se não fosse esse o caso. Você não precisa demonstrar sua autoridade como ex-presidente do conselho estudantil.
E você também não precisa me ajudar diretamente. Certamente um aluno como Horikita Manabu seria capaz de entender o que eu queria dizer sem que eu declarasse nada explicitamente. Você provavelmente estava planejando usar essa estratégia, independentemente de ser alvo de sua classe ou não, disse Horikita. Sim. Eu estava planejando entrar em contato com você de qualquer maneira. Eu ficaria feliz em contar a você sobre isso hoje cedo, mas Tachibana estava lá, certo? Claro, eu sabia que ela não era o tipo de pessoa que sairia por aí contando tudo. Ainda assim, eu me segurei apenas no caso. Ok, então de que tipo de situação difícil você está falando? Você nunca esteve em uma situação difícil, para começar. Isso tudo depende de amanhã. Sem sua ajuda, eu teria que fazer alguns movimentos bastante difíceis. E você sabe tão bem quanto eu que não é uma boa ideia eu ocupar o centro do palco, certo? Eu respondi. Tudo bem. Farei algo amanhã. Obrigado. Entrarei em contato com você quando identificar quem é o líder do grupo. Encerrei minha ligação com o irmão de Horikita e coloquei meu celular para carregar. Primeiro de tudo, originalmente, pretendia implementar uma certa estratégia para este exame. Uma ação necessária, para remover um aluno desnecessário. No entanto, se eu estava sendo o alvo, isso significava que precisava melhorar a precisão dessa estratégia. A próxima pessoa para quem liguei foi Kushida. Boa noite, Ayano Koujiko. Eu estava imaginando se você iria me ligar hoje, disse Kushida. Eu suponho que você já tenha uma noção da situação, então. Sim. Parece que você está em apuros agora. Então, a notícia de que eu era candidato à expulsão já havia chegado aos ouvidos de Kushida, hein? Você não vai dizer que queria que eu contasse sobre isso porque estamos cooperando um com o outro, não é? Se eu tivesse vazado alguma informação sobre isso, poderia ter me tornado o próximo alvo. Você entende, certo? Disse Kushida. Claro, esse provavelmente não foi o verdadeiro motivo pelo qual ela não me contou. Então, de quem você ouviu falar sobre isso? Que você está sendo o alvo? Perguntou Kushida. Ela estava claramente interessada em descobrir quem havia me contado sobre minha expulsão planejada. Foi anônimo. Pois bem, me diga uma coisa. O que essa pessoa anônima disse a você? O que ele me disse, hein? Fiquei em silêncio, sem lhe dar uma resposta. Você é muito inteligente, não é, Ayano Koujiko? Você provavelmente está pensando que não pode ser descuidado com o que diz. Desculpe, mas estou falhando completamente em ver o que você quer saber. O que é que seria? Eu perguntei a ela. Por exemplo, essa pessoa lhe disse quem é o líder do grupo? Ou quantos votos eles conseguiram? Perguntou Kushida. Então era isso que ela queria saber, Se, por exemplo, ela dissesse aqui que metade dos alunos votaria em mim, mas dissesse a outros alunos que 1/3 votaria em mim. Isso seria informação suficiente para ela restringir as coisas e determinar que aqui foi quem me avisou. Parece que nós dois estamos tentando entender as intenções um do outro, não é? Disse Kushida. Não me diga que você é a líder, Kushida. Você é. Oh, não, eu não poderia ser. Eu mantenho uma posição completamente neutra na classe. Eu sou o epítome da paz. Você não concorda? Mas mesmo que ela não fosse a líder, parecia que ela estava perto de quem quer que fosse. Mudei para outra conversa. Eu suponho que sim. Se você fosse a líder, eu esperaria que você fizesse da Horikita seu alvo, eu disse a ela. Sim, suponho que você esteja certo. A julgar pelo fato de que você foi em frente e me contatou de qualquer maneira, apesar de saber do risco, você deve estar com um pouco de dificuldade. Então, o que você quer de mim? Quero saber quem é o líder. Mesmo que não haja nada que você possa fazer depois de descobrir. Kushida estava sempre analisando as situações, adaptando-se às necessidades do momento. Não seria difícil trazê-la para o meu lado. Por favor, me conte, eu disse a ela. Nossa,
você é bem direto, Ayano Koujikun. Mas eu não posso trair meus amigos, então. Bem, você sabe, respondeu Kushida, acrescentando uma risadinha diabólica, que eu pude ouvir claramente pelo telefone. Bem, suponho que seria mais correto dizer isso, eu não poderia te dizer mesmo se quisesse. E isso significa: lamento ser a portadora de mais notícias, mas, infelizmente, sou a única que conhece a identidade do líder, respondeu ela. Ah, então é isso. Parece que você entendeu, Ayano Koujikun. O líder, tendo me selecionado de todos na classe para ser expulso, escolheu Kushida para ser seu braço direito. A partir daí, eles usaram Kushida para expandir seu alcance, recrutando pessoas que não eram próximas a mim. Seria difícil para as pessoas recusarem a um pedido da Kushida, que era altamente confiável por seus colegas de classe. Bem, é de você que estamos falando, Ayano Koujikun. Tenho certeza que você pode descobrir quem é o líder mais cedo ou mais tarde, certo? Isso realmente não muda nada, mesmo que eu não diga a você agora. Você não concorda? Disse Kushida. Não. Se eu não ouvir isso de você, as coisas vão complicar para mim. Tenho certeza de que quem quer que seja o líder, ele quer manter sua identidade escondida. Essa é provavelmente a razão exata pela qual eles confiaram tudo a você, certo? Eu respondi. Você certamente é franco. Bem, é de você que estamos falando, Kushida. Tenho certeza de que você já adivinhou o que estou pensando. Minha estratégia de tentar fazer com que Kushida me contasse a identidade do líder foi um sucesso e, ao mesmo tempo, também um fracasso. Estou surpreso que você esteja concordando com isso. Mesmo que isso signifique que você será cúmplice na expulsão de alguém, acrescentei. Eu suponho que sim. É uma situação difícil, até para mim. Afinal, se eu os recusasse, eles pensariam que eu não estava disposto a ajudá-los, não é? Seria um problema para mim se circulassem rumores de que recusei alguém que veio me pedir ajuda, disse Kushida. Isso era perfeitamente possível. Então, tive que tomar uma decisão bastante difícil. Não quero que você seja expulso, Ayano Koujikun, mas também não posso trair a confiança de um aluno que veio me pedir ajuda. É assim que as coisas funcionam. Ainda por cima, ele me deu a impressão de que entende um pouco da minha fraqueza. E então, começou a se espalhar a notícia de que qualquer um que o traísse acabaria sendo seu alvo, disse Kushida. A Kushida pode ter conseguido permanecer neutra, mesmo nessa posição. O fato de que ela deliberadamente decidiu cooperar com ele era preocupante. Provavelmente foi em parte para se proteger. Se ela os tivesse recusado, poderia ter sido impedida de se juntar ao grupo do líder, ou sofrido o revés de seu ressentimento. Em vez disso, embora houvesse algum risco envolvido, ela se tornou essencial para o grupo e assumiu a posição de uma das pessoas que o controlavam. Essa história foi confirmada. Kushida era totalmente egocêntrica. A autoimagem era uma coisa importante para ela. Ela gostava de ser adorada e lisonjeada pelos outros, e gostava de dominar as pessoas. Ela era o tipo de pessoa que sentia prazer em lidar com pessoas inferiores a ela. Então, você entende a situação em que fui colocada, certo? Eu não posso te ajudar mesmo se eu quisesse, repetiu Kushida. Se a identidade do líder se tornasse pública, isso significaria o fracasso de Kushida. Eles a haviam manipulado de forma bastante inteligente. Acho que não posso forçar nada de você, então. Desculpe por ligar para você no meio da noite, eu disse a ela. Oh, você está desistindo tão facilmente? Eu não quero causar problemas para você. Não parece que posso contar com sua ajuda desta vez. Você acha que pode descobrir quem é o líder sem a minha ajuda? Ela perguntou. Não tenho certeza. Não estou me sentindo muito confiante sobre isso. Eu recuei. Ao fazer isso, eu estava convidando Kushida a dar um passo à frente. Se ela não respondesse a esse convite, então seria isso. De qualquer forma, a identidade do líder não tinha nada a ver com a minha estratégia. Saber disso tornaria as coisas um pouco mais fáceis, só isso. O que devo fazer?
disse Kushida. Ela não estava recuando. Parecia que ela estava parada. Não, espere, ela estava dando um passo à frente, sozinha. Ayano Koji-kun, nós somos amigos. Então, acho que vou te contar. Então, eu parei de recuar. Por que você mudou de ideia? Perguntei. Acho que é porque quero ver como você vai lidar com essa situação, Ayano Koji-kun. Dito isso, se isso acabar me atingindo, não vou te perdoar. Ok. Eu sei de que tipo de pessoa posso fazer inimigos e de que tipo não. Fico feliz em ouvir isso. Tive a sensação de que ela estava sorrindo. Yamauchi-kun, disse Kushida. Ela me deu o nome do possível líder. Digo especificamente o possível, porque ainda não tinha evidências para determinar se isso era verdade ou não. Entendo. Yamauchi, hein? Você não parece surpreso. Ele é um provável candidato à expulsão. Não é de surpreender que ele tome a iniciativa de fazer um movimento por conta própria. Satisfeito? Ela perguntou, como se estivesse me testando. Agora que eu vi quem é o líder, algo não parece certo. Não há como uma aluna como você ser estúpido o suficiente para ser manipulada por alguém como Yamauchi. Tenho certeza de que você poderia facilmente ter assumido o controle da conversa, recusando o pedido de ajuda dele. É muito arriscado dar-se ao trabalho de proteger o líder enquanto banca a líder, eu disse a ela. Eu me pergunto por que eu não o recusei, então. Disse Kushida. Talvez porque Yamauchi não seja o verdadeiro líder. Talvez porque você percebeu quem era o aluno puxando os pauzinhos. Kushida parecia estar se divertindo, até agora. Mas agora seu tom de voz caiu e ficou sério. Então você sabe sobre isso. Sakayanagi veio visitar nossa classe antes. Talvez isso tenha algo a ver com isso. Antes dos exames escritos finais do ano, Sakayanagi visitou a classe C, para ver Yamauchi. Tinha sido um tema quente para a turma. Deixando de lado minha conexão direta com Sakayanagi, apresentei a Kushida algumas outras evidências que ela poderia achar convincentes. Realmente foi uma grande surpresa quando ela visitou nossa classe, não foi? Mas sim, você está completamente certo. Parece que Sakayanagi-san da classe A é quem está por trás do Yamauchi. Eu realmente queria evitar torná-la minha inimiga, disse Kushida. Como você sabia que Sakayanagi era responsável por isso? Yamauchi lhe contou. Perguntei. Não, Yamauchi-kun tem tentado desesperadamente esconder isso a todo custo. Mas você conhece a extensão da minha rede de informações, não é? Eu descobri por alguém da classe A. Eles me disseram que ela estava manipulando Yamauchi-kun e tentando fazer algo com a classe C, disse Kushida. Tudo estava acontecendo quase perfeito demais. Considerando o que aconteceu, eu estava supondo que Yamauchi indo para Kushida também era algo que Sakayanagi o instruiu a fazer, provavelmente. Hashimoto da classe A tinha algumas dúvidas sobre a extensão do meu relacionamento com a Ki. Se ele quisesse que um grupo fosse formado sem o meu conhecimento, eu esperaria que ele aconselhasse Sakayanagi a garantir que a Ki fosse deixada de fora. Se fosse esse o caso, eles não deveriam ter convidado a Ki para o grupo até o final. Se eles tivessem feito isso, provavelmente não daria mais tempo para ela perceber que eu estava sendo o alvo. Então é uma coincidência que você está sendo alvo de Sakayanagi-san, Ayano Koji-kun? Ou isso é intencional? Perguntou Kushida. Não faço ideia. Nunca tive muito contato com ela. Talvez eu esteja apenas sendo apontado como um aluno que não se destaca. Entendo. Acho que isso faz sentido. Além de Horikita-san, Sudou-kun, Satou-san, Yukimura-kun e as outras pessoas daquele grupo com quem você sai, provavelmente não há ninguém disposto a correr o risco de contar o que está acontecendo, disse Kushida. Ainda assim, Sakayanagi sendo a líder era bastante estranho. Por que ela deliberadamente veio até mim e me pediu para adiar nossa partida até o próximo exame, então? Ela estava tão ansiosa para me destruir que estava disposta a me apunhalar pelas costas e quebrar sua promessa?
Se ela iria fazer um movimento contra mim agora, então ela teria que estar preparada para o fato de que eu não iria competir contra ela no próximo exame especial. Teru Yamauchi reunindo votos de críticas contra mim foi absolutamente contra o que havíamos prometido. A única maneira de fazer sentido era se o que ela me prometeu fosse uma mentira. Ela fez parecer que iria adiar nossa competição até o próximo teste, enquanto, na verdade, armava uma armadilha para mim. Mas não. Não era isso. Tanto quanto eu poderia dizer, Sakayanagi não era o tipo de pessoa que ficaria satisfeita com algo assim. Mas então o que devo fazer com essa bagunça? Obrigado, Kushida. Espero que você supere isso sem ser expulso. Depois de encerrar a ligação, joguei o telefone na cama. Bem, não importa o que eles estejam tramando, isso não muda o que eu tenho que fazer, disse a mim mesmo. Agora que eu conhecia a identidade do líder, tudo o que restava para mim era contar ao Horikita Manabu e fazer com que ele agisse.